Olá, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos debatendo qualificação profissional. Esse é o terceiro bloco do programa. Estou aqui com o Nélis Oliveira, coordenador lá da Faculdade Anhanguera, Jacareí, e também a Samanta Politano, diretora de RH da Wirex. Bom, nós falamos aí várias coisas sobre não só a importância da qualificação profissional para atender às necessidades do mercado, mas também para gerar uma sociedade melhor, mais crítica, mais consciente. A gente fala muito de direitos na nossa sociedade, mas a gente sabe que existem deveres também, né? As pessoas, os empregados, os funcionários, colaboradores, né? Tanto também na universidade, nós temos uma mescla entre direitos e deveres. Como é que vocês veem esse outro lado, né? Dos deveres, desse compromisso que as pessoas têm que ter com a sua formação? Foi até um gancho que da outro bloco que nós estávamos conversando, que eu conversei com a Samanta, que é o quê? O funcionário padrão, né? O que é funcionário padrão? Que muitos ainda têm essa percepção. O bom trabalhador, né? O batedor de crachá. O batedor de crachá. Qual é o seu horário de entrada? 8 horas. Do almoço, meio-dia, volta, 1 hora, sai que horas? Sai às 5. Pô, que legal, você é bom. Pô, executo tudo, faço tudo certinho, entrego tudo. Ótimo. Tá feliz? Ótimo, feliz demais. Só que na mesma posição, ao seu lado tem uma pessoa que ela entra 10 minutos mais cedo, almoça também, faz o mesmo período, sai 15 minutos mais tarde, mais, né? Não cobra, ela entrega mais, ela está desenvolvendo. Daí surge uma vaga. Uma promoção. Uma promoção. Vai Os dois quem? na mesma qualidade técnica. Fato. Mesma formação. Mesma formação. Fato. Porém, na busca de desenvolvimento, tem um que está mais. Eu não preciso É a paixão, né? É o brilho nos olhos. É aquele que entrou 10 minutos mais cedo, aquele que entrega. E ninguém pediu para ele. O Não. líder dele não teve que falar, e não é uma obrigação mesmo por questões Ele trabalhistas. Ele sabe o que Ele tem entrou que fazer. porque quis. Ele saiu um pouco mais tarde porque quis. E desenvolveu e entregou. Não está escrito em lugar nenhum que isso é obrigatoriedade. Porém, a hora que a vaga surge, quem é indicado? Os dois vão para disputa. Sim. Só que, infelizmente, a gente precisa de pessoas realmente que entreguem Dedicadas. resultado, dedicado, que desenvolvam. Eu costumo pessoa dos dizer 10 assim, minutos. eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas perguntam assim, o que precisa ter para... eu me tornei gerente com 28 anos, né? O que eu preciso fazer para me tornar gerente antes dos 30, Samanta? E aí você começa a ler um monte de livros de gestões, tarará, liderança, fórmulas, às vezes, né? Monge executivo, olha, líder servidor. Tem de tudo. Eu tenho uma biblioteca para entregar. Tudo. Aí, depois de ler 10 anos da minha vida, eu decidi. Eu já sei o que é. É foco, determinação e paixão. Você precisa ter foco naquilo que você faz, determinação, porque não é fácil você trabalhar todos os dias, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então, você tem que ser uma pessoa determinada. Não, eu vou vencer, é isso que eu quero fazer. E o foco vai te ajudar, no caso, a escolher a vida acadêmica, a escolher os cursos que vão te dar essa base. A determinação vai fazer exatamente o que o professor está falando. Não, eu sou uma pessoa determinada. Eu vou entregar sempre no prazo. Apesar do meu colega do lado sempre entregar atrasado e nunca acontece nada com ele, um dia alguém vai me ver diferente, né? E a paixão. Porque quando você é apaixonado por aquilo que você faz, então assim, a molecada de hoje em dia, de 16, 18 anos, escolhe a profissão sem ter a menor noção do que ela vai querer ser quando crescer. E aí ela não é apaixonada. E a gente cresce também, mudam, né? Nossos Muda. interesses. Eu fiz 2 faculdades. Eu fiz serviço social. Quando eu terminei serviço social, eu falei, bom, agora eu vou fazer administração, porque o que eu quero mesmo é administração. Os 5 anos que eu fiz de serviço social, até hoje me agregou. Então, eu sou diretora de RH e tal, trabalho com gestão de pessoas, mas eu tenho um pouco de cada coisa. Não. Qual é o problema? Aí eu fui fazer mais 5 anos de faculdade, administração de empresas, e ótimo, né? Então, descobrir a sua paixão, trabalhar, ir para o mercado de trabalho por algo que você realmente é apaixonado, porque a sua chance de sucesso, ela se multiplica. Você trabalhar hoje em dia para ganhar dinheiro, não, eu vou trabalhar em tal profissão porque está pagando bem, é o maior equívoco que uma pessoa pode ter. Porque ela vai cometer... O dinheiro é consequência da paixão. Exatamente. Porque o que vai acontecer? Você não vai ser o excelente naquela sua posição. Se você foi para aquela profissão porque ela está dando dinheiro, tem abismos enormes. Primeiro, toda a profissão ela é cíclica. Antigamente a gente estava falando, contador, ele estava no auge do sucesso, né? Ser contador, você tinha vida ganha, né? Então, mudou. Hoje em dia você não escuta mais o contador.
Você escuta o cara estratégico. Então, a profissão que está em voga hoje são posições estratégicas, o próprio recursos humanos. Muda, né? Se você tem paixão por aquilo que você faz, você sempre vai fazer melhor que o outro. E aí você vai estar sempre conectado, aí as redes sociais vão te ajudar, tudo vai te ajudar, porque você tem as ferramentas, mas você tem que ter a paixão. O foco e a determinação. Eu não conheço nenhum executivo, CEO de companhia, que chegou na posição número 1, acordando 10h30, 11 horas da manhã, indo fazer yoga, almoçando 3 horas da tarde e voltando para a companhia às 5 da tarde. Se você pega a história de Antônio Hermínio de Moraes, você pega a história de todos eles, Jack Welch, todos eles, a dedicação, foco e a paixão está intrínseco à vida deles, né? Há pouco tempo li a biografia do Wolfgang Sauer, que foi presidente da Volkswagen muitos anos no Brasil. Então, assim, ele enfrentou N adversidades. Teve uma hora que ele tinha todos os motivos para desistir. E ele falou, a paixão foi o que me manteve. Então, quando a determinação e o foco começam a ficar meio cansados, você usa a paixão, né? Porque se você escolhe uma profissão pelo seu salário, o que vai acontecer? Você só vai ficar feliz uma vez no mês, quando você recebe o seu salário. Os outros 29 dias você vai suportar. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, você vai ficar 29 dias feliz e no dia do seu pagamento também. Porque uma hora você vai ser reconhecido. É fato, as empresas buscam reconhecer sim as pessoas através de metas variáveis, às vezes não sempre o salário fixo padrão, mas tem metas a serem atingidas, né? Bônus, PLR, enfim. Meritocracia também. A meritocracia. Eu sou fã número 1 da meritocracia, porque a meritocracia ajuda a gente a separar o joio do trigo, que é o funcionário padrão do crachá, das 8 às 5, daquele que faz um pouquinho a mais. E detalhe, eu sou totalmente contra a escravização do profissional. Eu acho que, assim, o profissional ele tem que entregar, ele tem que se dedicar, se doar, mas ele tem que ter a vida em família, a vida social, ele tem que ter as 11 horas de descanso, sim, ele tem que ter tempo para estudar, sim. Dá para fazer tudo, nós temos 24 horas no dia. Se a gente tiver foco, determinação e paixão, você consegue fazer tudo que você precisa nas suas 24 horas, até dormir. Como é que a gente faz para motivar profissionais ou estudantes? Quer dizer, como que... às vezes você não tem condições, por exemplo, de aumentar um salário. Não. Você não tem condições... Porque tem profissões, cada profissão também tem uma faixa salarial. Quer dizer, a gente tirando essa questão da remuneração fora da prancheta, porque as pessoas falam motivar salário, já pensam logo nisso. Quando não é verdade, a gente tem uma série de fatores. Qual que é a chave da motivação? Eu vou tomar a palavra aqui, professor. Fica à vontade. É assim, a gente tem a pirâmide, a gente chama a pirâmide de Maslow, que a gente fala que é a higiene, segurança, salário. Então, assim, tem um salário que é o mínimo que qualquer profissional, dependendo da sua posição, tem que ganhar, que é o salário de mercado, tá? Se você está pagando dentro do salário de mercado, eu te digo que não vai ser só salário ou benefício que vai motivar as pessoas. Na realidade, a motivação, ela vem de você. Ela é um processo intrínseco seu. Você tem que se automotivar. Você tem que enxergar valor naquilo. Tem que ter paixão por aquilo. A empresa, ela precisa também contribuir. E aí, muitas vezes, eu sou super favorável a ajudar com um ensino, por exemplo, um curso técnico, pagar o curso, ajudar a pagar metade, para que a pessoa continue motivada. Porque o salário, ele entra no meu bolso e no seu bolso, no bolso do professor, com 3 meses depois, ele já faz parte da nossa despesa de casa. Você aumenta o seu patamar... Você aumenta o padrão de vida. Aumenta o padrão de vida. Então, você ganhou um aumento lá de 20%, os 3 primeiros meses, você sente esses 20%. Então, você sai um pouco mais, você gasta um pouco mais no shopping, você... Enfim. Depois de 3 meses, a esposa do professor já viu que ele está ganhando 20% a mais, aí ela fala, bom, então vamos colocar uma TV a cabo, aumentar o salão, o salão, vamos sair para almoçar mais fora, vamos sair para jantar mais fora e tal. E aí ele entra num processo de... Não, mas não é o professor. Ele acaba entrando num processo de desmotivação novamente. Então, aumentar salário não necessariamente é a melhor ferramenta, e eu te digo, não é a melhor ferramenta de motivacional. Você tem que manter a pessoa motivada pela projeção profissional. Aí você motiva, sim, o seu profissional. Então, assim, hoje você está aqui, para chegar numa posição melhor, você precisa galgar essas etapas. Eu te ajudo aqui com coaching, pagando metade da sua faculdade, pagando um curso técnico, parará. E aí, quando você chegar aqui, você vai ter toda essa bagagem e o aumento salarial que você tanto merece. Porque aí a pessoa também vê valor naquele aumento salarial. A gente tem uma máxima assim, se a pessoa for
eu vim aqui porque eu arrumei um emprego para ganhar 30% a mais. Eu falo, boa viagem, vá com Deus. Mas você não vai me aumentar o salário? Não. Veja, se você quisesse um aumento salarial, você tinha que ter vindo aqui e falado, olha, eu estou insatisfeito com o meu salário, o que eu preciso fazer para ganhar 30% a mais? E aí a gente ia estudar... Buscar o alcance, né, da empresa. Exatamente. Se você já passou pelo outro lado da ponte, já foi buscar, já fez entrevista, você já se desligou daqui. Já tirou a camisa. Já tirou a camisa, exato. Então, agora você vai. Você mesmo ficando, já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Então, realmente, o encantamento que eu chamo é a visão. Agora, as empresas, elas falham. É muito mais fácil você aumentar o salário de uma pessoa. Para o gestor de pessoas, a minha posição é muito mais fácil eu te dar um aumento de 30% do que eu sentar com você e visualizar tudo que você precisa para se desenvolver, para chegar numa posição maior. Então, é mais... O que as empresas... Não, dá um aumento de salário e segura... Por um mês. Segura essa pessoa. A pessoa até fica por 6 meses, um ano ali. Daqui a um ano ela vai pedir outro aumento de salário. Então, a questão é a dedicação ao trabalhador, a pessoa a pessoa. A gente precisa se dedicar mais. Eu digo recursos humanos, os gestores de pessoas precisam se dedicar mais às pessoas. Acontece que no nosso dia a dia, como todo profissional, a gente está envolvido em indicadores, números, orçamento, relações sindicais, resultado. Então, assim, você acaba não dando tanta atenção ao trabalhador quanto ele mereceria. E aí a pessoa fica desencantada e você não sabe. Professor, o que nós poderíamos dizer para aquela pessoa que já está no mercado de trabalho, já desenvolve uma função, tem uma profissão, trabalha com aquilo, é um bom profissional, mas não tem uma qualificação, não tem uma formação universitária, né? Então, o sujeito é muito bom naquilo que ele faz, ele se reconhece como muito bom, e aí não tem uma formação universitária e não vê o porquê ir para uma universidade para, de repente, se qualificar numa coisa que ele já faz. Aí tem duas vertentes. A primeira é ele se achar que é muito bom. O se achar que é muito bom, isso é um perigo. Nós temos que achar que nós somos bons. Tem certeza disso. Mas as pessoas que estão fora da gente é que precisam saber. Enxergar isso, Enxergar isso. Porque às vezes você tem um autoconhecimento que está errado. É seu só. As pessoas que estão fora não enxergam isso. E como que você vai conseguir melhorar profissionalmente, cargo, salário? Se você acha que você é bom e as pessoas não sabem. Não, elas sabem, só que sabem ao contrário. E qual é a importância de você buscar uma qualificação, seja na graduação, ou uma pós-graduação, um curso técnico? É fundamental. É reciclagem, né, professor? São duas coisas, reciclagem e aprendizado. Né? Ou a pessoa se recicla ou ela está aprendendo umas ferramentas novas. Tem outras coisas envolvidas, o grupo, outros elementos também, né, que contribuem na formação. Sim, claro, ele desenvolve muita coisa a partir da hora que ele entra para uma parte mais acadêmica, pedagógica. O que é? É se interar com as pessoas, trabalhar em grupo, desenvolver em equipe, trazer resultados, buscar novas ferramentas de melhoria de processos, seja na qual área ele estiver inserido. E ele tem que desenvolver isso. Só que ele tem que desenvolver isso em grupo e sozinho. Porque ele tem que entregar resultado. O resultado nas empresas ela é por departamento, só que quem são cobrados são as pessoas. O departamento num todo tem que entregar o seu resultado. Só que as pessoas têm nomes. E ela tem função lá dentro. Por mais que nós trabalhemos em grupo, somos cobrados na individualidade pelo resultado. E eu acho um pouco assim também. A pessoa está trabalhando muitos anos numa empresa, por exemplo, e ele não é formado, aí ele é desligado. Aí ele vai para o mercado de trabalho. Aí ele vai concorrer com 100 milhões de pessoas que têm diploma universitário. Então, quando você vai selecionar, por exemplo, uma última posição que a gente colocou de gerência, eu recebi 280, eu tive que selecionar 280 currículos. Por onde eu começo? Pela formação. Vai filtrando, né? Eu vou olhar o histórico de vida. O primeiro corte é a formação. Eu começo, então a dica vai aí para o pessoal, para a molecada. A gente começa pela formação. Então é formado aonde, né? Em que curso? Ok. Depois a gente até olha a pós-graduação, dependendo da posição.
Depois a gente vai olhar o histórico de vida da pessoa profissional. Então, se ele não tiver a formação, provavelmente ele já sai no primeiro corte. Perdeu a chance de ser... Perdeu a chance de ser conhecê-lo, né? É o requisito mínimo de entrada. Requisito mínimo de ser visto. Então, hoje, para analista, que é uma posição, já precisa ter a formação ou estar estudando. Para analista. Para assistente, analista, já é necessário. Como o mercado ele ficou muito amigável na questão de universidade de valores, as pessoas tiveram mais acesso às universidades, a gente também, quem que eu prefiro? Eu prefiro alguém que venha de uma universidade. Por quê? Porque eu sei que na universidade o professor lá teve todo um cuidado acadêmico de colocar matérias de senso comum, de responsabilidades profissionais e etc. Então, ele já vai me mandar um profissional já com uma base. E eu quero menos trabalho, certo? Quanto menos trabalho, melhor eu consigo desenvolver. Mesmo porque as empresas têm prazo, não tem tempo, eu não sou uma empresa, não é uma filantropia, aquilo lá não é uma ONG. Eu tenho que dar resultado. Então, quanto mais melhor... preparado... Quanto mais preparado do mercado, melhor. Nós estamos vendo, por exemplo, recentemente eu vi uma matéria que mostrava no campo, né? Então, os tratores hoje, tem engenheiro que é contratado para dirigir um trator. A questão do agronegócio. Porque tem tecnologia, não é mais um trator, não é só mexer com a máquina. Tem tecnologia envolvida. Você vê, a fortuna que não custa quebrar um trator daquele. Então, assim... Tem que ter um curso técnico para operar aquele trator. As profissões também, elas estão passando por transformações, né? A gente pensar em funções que antes não exigiam uma formação um pouco mais complexa, hoje elas têm processos mecânicos, eletrônicos, relações humanas e tudo isso, então... São as mais difíceis. Está mais difícil hoje também. São as mais difíceis, as relações humanas. Eu digo que hoje em dia, diploma, guardado as devidas proporções, professor... Diploma você consegue. Você vai, faz um curso técnico, se dedica, tarará, tarará. As relações humanas hoje em dia é o que está mais difícil de se conseguir e é o que as empresas têm mais sofrido e mais têm dado atenção. Por isso que coach hoje em dia é uma febre de coach. Tem coach para tudo quanto é jeito, coach... Outro dia eu vi, tem até coach de emagrecimento, coach de vida social, coach disso, coach daquilo, porque as relações humanas, elas andam muito deterioradas. Não só nas empresas, no respeito, na hierarquia. Hoje em dia, a gente vem de uma época que se respeitava a hierarquia, se respeitava pai e mãe. Hoje em dia não tem mais isso. Então, a sociedade não se respeita, dentro das empresas não se respeitam. Então, perdeu-se um pouco disso. Então, a relação humana... Mas aí, se o ser humano está com essa lacuna, aí não tem qualificação profissional que dê jeito. Né? É um grande desafio. Um desafio que a gente tem que trabalhar junto. Na universidade, né? A questão do limite, né? O cara chega na universidade e você tem que, muitas vezes, o professor... Na universidade, ele precisa trabalhar toda uma questão de limite, de respeito ao colega, que não é papel da universidade, não deveria. Não né? deveria. Mas a faculdade também vai ter que assumir que mas agora. Mas o professor falou lá atrás, os pais, a função dos pais, né? Na base, né? Na em base. Ajudar a criança buscar mais discernimento, desenvolver isso, não esperar que o Estado, ou a prefeitura, ou não sei quem, ou a babá, ou alguém de fora faça isso. Porque uma coisa é fato, a vida ensina. Ou hoje ou amanhã, a vida vai te ensinar. Porque uma hora você vai cair a ficha, que a gente chama, e fala assim, ou você vai pelo caminho, né, correto, que é o mesmo a vida inteira, ou não adianta pegar atalhos. Então, os profissionais de hoje em dia, os meninos de hoje em dia, a gente brinca, né, a molecada mais jovem, a geração já é X, Y, Z, na verdade já não, né, que a geração Y, a gente brinca, costumou pegar muitos atalhos. Né? Então, eu pulo de emprego, e aí, assim, ele fica 2 anos, 1 ano numa empresa, outro ano noutra empresa, outro ano noutra empresa, vai pulando, é o cara que quer resultado já, né? Ele quer hoje ter carro, ele quer hoje ter casa. Então, assim, os nossos pais, uma vida inteira trabalhou para comprar e pagar a casa em 30 anos, via Caixa Econômica. Coisa linear, assim, né? 30 anos pagando a casa. Não, o cara quer comprar a casa agora, quer ter o carro da moda agora, quer ter o celular tudo agora, né? E aí, então, por qualquer R$1.000, ele pula de emprego. Pula. Só que ele não adquire base. É o gerente que a gente conhece hoje, ou é o diretor que a gente conhece hoje, que é o cara pizza. Então, ele tem um conhecimento superficial que você não tem profundidade. Ele não conhece a fundo nada.
Então, você pega um profissional de uns 50 anos, por exemplo, 60 anos, que é um profissional mais dedicado, que ficava 10 anos numa companhia, 5 anos, que vestia camisa, que aquilo era uma família para ele. Né? Aquilo lá, a família número 1 dele, o sobrenome dele era o nome da empresa. Então, eu sou o fulano de tal da empresa tal. Né? Eu sou Samantha da Wirex. Então, não é Samantha Politano, é Samantha da Wirex. Né? Então, ele tinha um amor por aquilo. A geração de hoje em dia não tem amor por isso. Eles têm amor pelo celular que eles usam, pelo carro que ele leva, pela calça jeans que ela veste, enfim. E aí eles não formam conhecimento. Só que eles crescem na hierarquia. Porque a gente está baixando as nossas exigências e essa pessoa, ela cresce. Porque não tem gente... Você fica entre o ruim e o menos pior. Né? E o que acontece com as empresas? Elas perdem a competitividade, elas perdem o seu brilho. Então, hoje em dia, se a gente acha um profissional com 50, 60 anos, se ele se encaixa dentro do perfil básico da empresa, eu trago. Eu encanto ele para vir, para trazer o conhecimento dele. Porque aquele conhecimento que ele adquiriu, que é a base de tudo, aquilo não se adquire numa universidade, né, professor? É a vivência. E ele teve a paciência e a sabedoria de esperar chegar. Então, ele tem um conhecimento a passar para a gente que não tem preço. Então, hoje em dia, está havendo um movimento inverso. E esse profissional também de 50, 60 anos está se adaptando às novas tecnologias. Hoje ele mexe no computador, hoje ele faz um curso de informática, hoje ele vai na internet, hoje ele aceita o diferente, porque antigamente não aceitava. Um jovem chegava com uma ideia diferente, não, isso não vai dar certo. Hoje ele escuta, hoje ele pensa, hoje ele pondera, hoje ele já sabe trabalhar. Então, um profissional hoje de 55, 60 anos consegue trabalhar com um garoto de 25. Eles se dão bem. E se o garoto de 25 tiver a cabeça boa, vai pegar o conhecimento, a ponderação, a sabedoria desse de 60 anos. Então, eu acho que é a mescla. Eu acho que é a interação. Quando o Brasil começar a realmente valorizar o ensino, o conhecimento, né, que eu chamo a sabedoria, porque hoje a gente só valoriza a informação. Quem tem a informação, mas não quem tem o conhecimento. Esse é o nosso maior problema na área educacional. A gente não valoriza o professor. O professor, hoje em dia, ele é um herói para dar aula. Ele tem que ser um herói. Ou ele trabalha, aí o professor pode... Ou ele trabalha os 3 turnos, de segunda a sexta ou a sábado, ou ele não consegue o mínimo para ter uma vida tranquila. Um professor, lá fora, ele é considerado, por exemplo, na Noruega, ele recebe o salário de um médico. Um professor na Noruega, o salário dele é o mesmo de um médico. Nos Estados Unidos, o professor de universidade, ele é um mestre. Né? Ele é até reverenciado. Né? Hoje em dia, no Brasil, isso não acontece. O professor, ele é até motivo de piada, às vezes. Não, você vai fazer o quê quando você crescer? Você é professora. Minha filha está nessa fase, né? Você vai ser professora, minha filha? Vou. Tá bom, minha filha, ok. Tudo bem, eu quero que você seja feliz. A minha vontade é que você seja feliz. Tenha paixão. Tenha paixão. Tenha paixão. Eu quero que você seja feliz. O que importa pra mamãe é que você seja feliz. Porque é uma pessoa que, assim, tem que ter um amor imenso por aquilo que faz para poder sobreviver na sua profissão. Então, nós somos obrigados a começar a valorizar mais o professor. E é o professor de base. É o respeito que não se tem. Então, você vê coisas em sala de aula, mesmo em pós-graduação, o desrespeito com o professor. Né? A pessoa pega o telefone e atende, não nesse caso de procurar no Google, que todo mundo junto, uma atividade, mas, por exemplo, a pessoa atende o telefone na sala de aula. Que isso? É o respeito com quem está falando. Isso que já se perdeu. Bom, pessoal, esse programa vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a presença da Samantha Politano, do Nelis Oliveira. Passar a palavra para vocês, para as considerações finais. E, professor, aproveitar a oportunidade para... Os cursos do Pronatec são cursos gratuitos, que estão aí para qualificação profissional. Ainda existem vagas, vão abrir novas turmas. Incluir isso nas suas considerações aí. Tá. A primeira consideração que eu quero fazer é deixar um recado para o pessoal, que é o quê? Se dediquem sempre. Se dediquem, se você busca sucesso, desenvolvimento, crescimento profissional, autorreconhecimento, né? Ser reconhecido, é dedicação, não tem outro caminho, não tem... Eu costumo dizer para os meus alunos que se você não ganhar na Mega, esquece. Não tem outro caminho. Então é mais fácil levar um raio do que ganhar na Mega.
Então, se dediquem e estudem. E não tem essa de escolher dia, se dedicar todo dia. Ah, sábado, domingo vai no churrasco, mas vai ter que se dedicar também. Então, ou seja, se dedicar a tudo. E na questão do curso de graduação, nós já começaremos os vestibulares aí agora para esse mês, com vagas para agosto. No Pronatec. Pronatec, o que acontece? Como é uma ferramenta em parceria com o governo e instituição privada, nós ficamos no processo de desenvolvimento para abertura de vagas conforme sai no edital, conforme o governo libera. Não vou fechar e afirmar agora, porque eu dependo dessa resposta do governo e das possibilidades de vagas que vão abrir. Para nós, hoje em Jacareí, a Anhanguera Jacareí, não temos vagas, por quê? Porque já se encerrou o processo, as turmas que iniciaram estão se desenvolvendo, convido todos a ir lá participar, convido a visitar os nossos cursos, a nossa sala, ver como é que é, os professores que dão aula no técnico, são da pós-graduação, da graduação, que estão desenvolvendo esses alunos no técnico, e quando poderá abrir novas vagas, mas não na unidade Anhanguera. A gente precisa que o interessado se inscreva no Sisutec. Então, ele se inscreve através do CPF dele lá e se cadastra. Quando ele faz isso? Está para sair um edital, se não me engano agora em julho, para vagas em agosto. Mas para começar em agosto ou setembro, possivelmente setembro, junto com o segundo semestre da turma nova. Então, ou seja, mas eu preciso que saia do governo. Não sou... É no site do Pronatec? Sai no Pronatec, vai dar nos jornais, isso sai, é bem divulgado. Só que eles não falam Sisutec, eles falam Pronatec. Aí ele vai encontrar lá. É bem Pronatec, então você pode entrar e cadastrar lá. Daí vai ter os cursos e as possibilidades para Jacareí na unidade. Você escolhe a unidade. Eu quero deixar bem frisado aqui que isso é importante. As pessoas interessadas que se cadastrarem e não vierem fazer a matrícula, perdem o direito de se cadastrar novamente para essas novas turmas, só para uma possível abertura nova. A pessoa que se inscreve, vem, faz matrícula e abandona, ela perde o direito durante... a previsão era de 3 anos sem poder se cadastrar em nenhum projeto Pronatec. Isso não é a Anhanguera que decide, isso é governo. Por que esse pensamento? Porque ela está bloqueando a vaga de outra pessoa que está interessada. Então, filtra essas pessoas que não querem. Então, ou seja, tomem cuidado. Querem, eu acho que deve se inscrever, participar, mas também tem que ir, que é um controle muito afinco que o governo faz com a gente de frequência. O aluno tem que estar frequentando, ele tem que participar, não tem opção. E você, Samantha, como é que são? Então, eu deixo aqui relação parceria, indústria, no caso da Wirex, com o professor, com as universidades. A gente tem várias parcerias também, SESI, Senai, o próprio Casa Ciesp, que a gente faz parte, para estágios remunerados ou não remunerados, enfim. Eu gostaria que as pessoas acessassem o site da empresa, www.wirex.com.br. Eu tenho um site de relações profissionais e trabalhistas que sempre, toda semana, saem notícias, novidades, o que deve ser feito, que é o www.rtsindicais.com.br, e os meus contatos, né? Samantha Politano, enfim. Gostaria, assim, de deixar uma mensagem para a turma de hoje em dia. É possível. A gente chega lá com muita dedicação, muito estudo, muito foco, mas principalmente muita paixão no que a gente faz. É possível chegar lá, sim. Eu digo que o ser humano ele só é completo quando ele tem o lado profissional e o lado pessoal dele alinhados. Então, aí ele é um ser humano por completo. E é fantástico quando você encontra um jovem com brilho nos olhos, com vontade de crescer, você tem vontade de pegar e acompanhá-lo assim pelos próximos 10, 15, 20 anos de vida. Porque você sabe que a pessoa vai longe. Tem pessoas que você bate o olho só pela forma como ele já se destaca entre os outros. E não é porque é o mais falante, não. Às vezes é o mais quietinho. Às vezes não tem um perfil. Tem a dedicação, o foco, o brilho nos olhos. Isso é igual para todos os grandes profissionais. Joia, muito obrigado a participação de vocês. Esse foi o programa TV Câmara Entrevista sobre qualificação profissional.
Não espere que a vida te encontre aí numa esquina dessas, como vocês falaram, né? Qualifique-se, não importa o que você faça, qual é a sua profissão, qual é o trabalho que você desenvolve na sociedade, faça com dedicação. Muito obrigado ao Nelis Oliveira, coordenador da Faculdade Anhanguera, também a Samantha Politano, lá da Wirex, diretora de RH da Wirex. E obrigado pela sua audiência e nos vemos num próximo encontro.